Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 215 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 612 e 613 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito dos sindicatos. Nesse sentido, nos diz o artigo 612 da Consolidação das Leis do Trabalho, que os sindicatos somente poderão celebrar acordos ou convenções coletivas de trabalho por deliberação de Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos estatutos, dependendo da validade da mesma, do comparecimento e votação em primeira convocação de 2/3 dos associados da entidade, se se tratar de convenção, e dos interessados, no caso de acordo, e, em segunda, de 1/3 dos membros. Ora, nos diz o artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que o poder público não pode ter ingerência sobre a vida própria das entidades de classe. Portanto, o artigo 612, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, se nos afigura como uma ingerência do poder público sobre a vida própria das entidades de classe, porque determina que os sindicatos somente poderão celebrar acordos ou convenções coletivas de trabalho por deliberação de Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos estatutos, dependendo da validade da mesma, do comparecimento e votação, em primeira convocação, de 2/3 dos associados da entidade, se se tratar de convenção, e dos interessados no caso de acordo, em segunda convocação, de 1/3 dos membros. Ora, cabe aos estatutos dos sindicatos estabelecerem o modus operandi em caso da celebração de acordos ou convenções coletivas de trabalho, cabendo aos mesmos a deliberação se o mesmo será convocado por deliberação de Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim,
ou por qualquer outro método que vise a convocação dessa Assembleia para votação das cláusulas e condições que poderão figurar nos acordos ou convenções coletivas de trabalho. Não cabe, portanto, a norma do artigo 612, após o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, criar condições e modelos para que os sindicatos possam celebrar acordos ou convenções coletivas de trabalho, porque esta situação se faz presente através do que estiver consolidado em seus estatutos sociais, e não mais com relação às normas esculpidas na consolidação das leis do trabalho. Nesse sentido, quem vai estabelecer o quórum de comparecimento e votação em primeira convocação ou em segunda convocação é o estatuto da entidade sindical a que se dirige a possibilidade de celebrar o acordo ou convenção coletiva de trabalho, e não mais os ditames íncitos no caput do artigo 612 consolidado que estamos a estudar nessa nossa aula de número 215 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Portanto, não há mais a imposição do comparecimento e votação em primeira convocação de 2/3 dos associados da entidade, se tratar de convenção coletiva do trabalho, e dos interessados no caso de acordo, nem mesmo em segunda convocação da presença de 1/3 dos membros, para que os sindicatos possam celebrar acordos ou convenções coletivas de trabalho. Nos diz ainda o artigo 612 da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu parágrafo único, que o quórum de comparecimento e votação será de 1/8 dos associados em segunda convocação nas entidades que tenham mais de 5.000 associados. Nesse mesmo sentido, recordamos que com o advento do artigo 8º, inciso 1º da Lex Fundamentalis, não pode mais o artigo 612 seletista impor as condições para a assunção do quórum de comparecimento e votação na Assembleia, que permitirá aos sindicatos celebrar acordos ou convenções coletivas de trabalho, ficando este mistério a cargo dos estatutos sociais. Nos diz o artigo 613 da Consolidação das Leis do Trabalho que as convenções e os acordos coletivos deverão conter obrigatoriamente. Aqui é novamente um estado de completa ingerência do poder público sobre a vida própria das entidades de classe, porque está a estabelecer o artigo 613 seletista obrigações para a redação das convenções e dos acordos coletivos de trabalho, o que não é mais possível face ao artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil
pois ele impede que o poder público interfira de qualquer maneira na vida própria das entidades de classe. E nada mais próprio para os sindicatos que a celebração de acordos ou convenções coletivas de trabalho, que são a manifestação volitiva das categorias profissionais e econômicas representadas e o pilar do sistema sindical brasileiro, porque a Constituição da República Federativa do Brasil trouxe para si a obrigação do privilégio dos convênios coletivos de trabalho, sejam eles acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho. Portanto, o artigo 613 da Consolidação das Leis do Trabalho, como, aliás, os artigos quase que integralmente que versam no corpus da Consolidação das Leis do Trabalho sobre a vida sindical, estão amplamente alijados do contexto jusoperário brasileiro coletivo, porque agridem de forma específica aos comandos impressos nesse artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. E, portanto, só tiveram estudo nesse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, porque ainda não foi estabelecida sobre eles a inconstitucionalidade geral que merecia ter sido pela reforma trabalhista implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que deixou transcorrer in nobis a oportunidade de enxugar o texto seletista, retirando do mesmo todas aquelas situações legais que já não teriam mais aplicabilidade por força do passar dos anos e das legislações posteriores ao início da jornada da consolidação das leis do trabalho no ambiente jusoperário brasileiro. Mas continuamos a nossa caminhada apenas e tão somente para estudo comparativo com o antes e depois da Carta Constitucional de 1988 e para fins didáticos, de acordo com os cronogramas imaginados para nós nesse curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que estamos a seguir desde o seu início. Nos diz o artigo 613 da Consolidação das Leis do Trabalho que as convenções e os acordos deverão conter obrigatoriamente a designação dos sindicatos convenientes ou dos sindicatos e empresas acordantes. Por óbvio, é que, sendo o contrato plural de trabalho uma modalidade de negócio jurídico, é preciso que esteja neles estabelecidos as partes convenientes ou acordantes. Portanto, nada mais lógico que a designação dos sindicatos convenientes ou dos sindicatos e empresas acordantes tenha que estar estabelecida em cada um dos contratos coletivos de trabalho sob pena de invalidade. Não pode haver nenhum negócio jurídico geral que não tenha estabelecido a participação nos polos do negócio jurídico daqueles que são
seus signatários. Diz ainda o artigo 613 da Consolidação das Leis do Trabalho que as convenções e os acordos coletivos deverão conter obrigatoriamente o seu prazo de vigência. Esta é outra situação óbvia, porque todo negócio jurídico, ainda que ele seja entabulado por prazo indeterminado, tem que haver esta situação clara e precisa do prazo de sua vigência, ainda que este se prolongue indefinidamente no tempo, sendo por prazo determinado ou indeterminado. O artigo 613 seletista nos diz ainda que as convenções e os acordos coletivos deverão conter obrigatoriamente as categorias ou classes de trabalhadores abrangidos pelos respectivos dispositivos. Ora, outra situação também que não precisava ter sido trazida ao texto legal seletista, porque, logicamente, as convenções e os acordos coletivos de trabalho são destinados a categorias ou classes de trabalhadores que vão ser abrangidos pelos respectivos dispositivos. Portanto, não há como estabelecer-se um negócio jurídico representado por convenções ou acordos coletivos de trabalho que não tenha declinado qual é a categoria ou classes de trabalhadores que serão abrangidos por aquele negócio jurídico e seus respectivos dispositivos. Até agora nós estamos a ver que o artigo 613 da Consolidação das Leis do Trabalho é totalmente dispensável, a par da sua ilegitimidade após o advento da Constituição da República Federativa de 1988, que, através do seu artigo 8º, inciso 1º, vedou a interferência do poder público sobre a vida própria das entidades de classe. Nos diz ainda o artigo 613, seletista, desta feita, em seu inciso 4º, que deverá conter a convenção ou o acordo coletivo do trabalho as condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante a sua vigência. Novamente, nos traz o artigo 613 da Consolidação das Leis do Trabalho, situação óbvia, já que, se estamos a entabular uma convenção coletiva de trabalho ou mesmo um acordo coletivo de trabalho, é claro que as condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante a sua vigência são necessárias, úteis e obrigatórias para que se tenha a conclusão daquele instrumento convencional ou acordado plural de trabalho. Portanto, novamente, o artigo 613 nos traz o óbvio, se não fosse atingido de perto e de forma imbatível pelo artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, estaria sendo inócuo por apresentar apenas e tão somente as situações imprescindíveis para o fabrico
das convenções e dos acordos coletivos de trabalho. Nos diz ainda o artigo 613, desta feita no seu inciso 5º, que deverá conter o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho as normas para a conciliação das divergências surgidas entre os convenentes por motivo de aplicação de seus dispositivos. Ora, novamente, o artigo 613 consolidado nos traz uma regra que parece-nos bastante óbvia. Se houver divergência entre a aplicação dos seus dispositivos, tanto o acordo coletivo de trabalho quanto a convenção coletiva de trabalho será motivo de solução desses impasses através da competente ação prevista para ser levada às barras da Justiça Especializada do Trabalho, que irá decidir todas as divergências surgidas entre os convenentes e os acordantes a respeito da aplicação de seus dispositivos. E, portanto, não precisava haver a intromissão do artigo 613, inciso 5º, no ambiente jusoperário coletivo brasileiro, porque era óbvia a participação da Justiça do Trabalho para dirimir as questões envolvendo as cláusulas e condições dos acordos coletivos de trabalho e das convenções coletivas de trabalho. Portanto, até agora, nesses 5 primeiros incisos, o artigo 613 da Consolidação das Leis do Trabalho não disse a que veio. E mesmo que tivéssemos deixado de lado a incidência do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa sobre os seus braços, teríamos que desprezá-lo por força da obviedade que traz em seus incisos. Todavia, continua o artigo 613 consolidado, desta feita através do seu inciso 6º, que as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho trarão obrigatoriamente disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revisão total ou parcial de seus dispositivos. Ora, os processos de prorrogação e revisão total ou parcial dos dispositivos impressos em acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho são afeitos à vida própria das entidades de classe que, através de seus estatutos próprios ou mesmo da manifestação volitiva da categoria profissional ou econômica representada, é que vai estabelecer as disposições sobre o processo da prorrogação e da revisão total ou parcial dos dispositivos anunciados pelas convenções coletivas de trabalho ou pelos acordos coletivos de trabalho, não mais havendo a incidência do artigo 613 em cada um dos seus incisos, principalmente com relação ao inciso 6º, que ora está sendo estudado
nesta nossa aula de número 215 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Vai depender, por óbvio, da manifestação volitiva das categorias econômicas e profissionais representadas, para que haja o estabelecimento de disposições sobre o processo da prorrogação e da revisão total ou parcial dos dispositivos impressos nas convenções coletivas de trabalho e nos acordos coletivos de trabalho, e não por força do artigo 613 seletista. Nos comanda o artigo 613 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita por seu inciso 7º, que as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho devem trazer em si direitos e deveres dos empregados e empresas. Novamente, uma questão óbvia dos contratos plurais de trabalho, porque justamente é o objetivo dos mesmos, tanto acordos coletivos de trabalho quanto convenções coletivas de trabalho, estabelecerem direitos e deveres de empregados e empresas. Portanto, o artigo 613, como aliás nos tem demonstrado até agora, através do seu inciso 7º da Consolidação das Leis do Trabalho, continua a nos trazer questões óbvias e que se tornam desnecessárias de figurar no ambiente jusoperário brasileiro, coletivo ou individual. Nos diz ainda o artigo 613 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu inciso 8º, que os convênios plurais de trabalho, sejam eles convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho, devem conter as penalidades para os sindicatos convenientes, os empregados e as empresas, em caso de violação de seus dispositivos. Ora, é imanente a todo negócio jurídico a existência de cláusulas penais que estabeleçam penalidades para os convenientes que violarem os seus dispositivos. É uma forma de segurança jurídica trazida ao texto dos negócios jurídicos propriamente dito. Não poderia, portanto, ser desprezada esta situação, sendo desnecessária mais uma vez, e, portanto, agora no seu inciso 8º, as condições impostas pelo artigo 613 da Consolidação das Leis do Trabalho aos objetos dos acordos coletivos de trabalho e das convenções coletivas de trabalho. Não fosse a situação de severa inconstitucionalidade por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que veda a interferência do poder público sobre a vida própria das entidades de classe, estaria o artigo 613 consolidado, obrigatoriamente sendo levado para aqueles artigos que nada dizem, nada trazem de novidade e não podem ser levados em consideração para a prática das atividades sindicais, mormente com relação às redações dos convênios plurais de trabalho e das convenções coletivas de trabalho.
nos diz ainda o artigo 613 seletista, desta feita, através do seu parágrafo único, que as convenções e os acordos serão celebrados por escrito, sem emendas nem rasuras, em tantas vias quanto forem os sindicatos convenientes ou as empresas acordantes, além de uma destinada a registro. Observe-se mais uma vez a falta de praticidade que é imposta pelo artigo 613 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque, em primeiro lugar, com o estabelecimento do mediador do Ministério do Trabalho e Emprego, que arregimenta todas as modalidades de convenções e acordos coletivos de trabalho, não há mais a necessidade de serem celebrados esses convenções e acordos por escrito, utilizando-se do progresso que a internet e os meios telemáticos trouxeram ao ambiente jusoperário brasileiro, e que as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho não puderam fugir do mesmo, pois hoje, através do mediador do Ministério do Trabalho e Emprego, os textos convencionais e acordados são imediatamente colocados à disposição de qualquer trabalhador ou empresa, qualquer sindicato, seja da categoria econômica, seja da categoria profissional, para consulta imediata sobre seus termos e condições. Não cabe, portanto, mais a regra imposta pelo artigo 613, parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, porque ela está amplamente ultrapassada pelo advento desse mediador do Ministério do Trabalho e do Emprego. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 215 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.